dia, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Máquinas Térmicas no Desenvolvimento da Economia. Bom, o livro começa falando sobre a obra do artista visual Michael Priskin, que consiste em um projeto cujo intuito é fazer com que as pessoas reflitam sobre a mesma poluição atmosférica. Então ele criou 5 cúpulas, cada cúpula vai simular aí um ar diferente de uma região. Norte da Noruega, Londres, Nova Delhi, Pequim e São Paulo. E aí as medidas que à medida que as pessoas exploram os casulos, elas vão percebendo cheiros e aspectos diferentes, né? De acordo com o nível de poluição. Na cúpula que representa São Paulo, ele recriou o cheiro do etanol misturado ao ozônio. E na de Pequim, ele produzia um cheiro que mistura fumaça industrial, carvão queimado e poluentes produzidos pelo transporte. Olha só que interessante. Essas cúpulas aqui. Então, cada uma vai ter uma sensação diferente. Bom, a imagem desta página mostra a instalação desse artista. Analise juntamente com um colega aí, no caso você vai analisar na sua casa, discutindo alguns pontos que qual deve ser a reação das pessoas. Vocês podem fazer isso com os seus pais aí em casa, tá? Qual deve ser a reação das pessoas ao entrar num casulo de poluição? Indústrias e automóveis estão entre os principais poluidores do ar. Como você acha que isso acontece? Estes mesmos poluidores, por outro lado, fornecem diferentes produtos que utilizamos atualmente e comodidade para o nosso dia a dia. Seria possível manter esses benefícios, mas de uma forma menos poluente? Como? Discuta aí com os seus familiares. Então vamos falar de máquinas térmicas. Então, pense em objetos e meios de transporte que você usa com frequência, né? Como ônibus, carro, geladeira, fogão. Você consegue imaginar o seu dia a dia sem esses equipamentos, né? De que forma eles vão impactar a qualidade de vida? Então, galera, desde a Revolução Industriais, quando as primeiras máquinas foram inseridas aí, que eram máquinas a vapor até os dias atuais, a utilização dessas máquinas ela cresceu consideravelmente, porque ela vai se modernizando ao longo do tempo. Hoje nós usamos motores para meio de transporte, produção de energia e diversas funções aí. Então, a introdução de máquinas aí no processo produtivo, ela vai aumentar a velocidade de produção. Então, quando você tem máquinas produzindo alguma coisa, elas fazem de uma forma muito mais rápida, né? Participação direta também aí da força humana. Bom, essa mudança ela vai ter início com os usos de máquinas simples e segue até hoje com máquinas complexas, incluindo aí as máquinas térmicas. Então, no começar a investigar, no investigue, desculpa, você vai começar a investigar o funcionamento das máquinas térmicas. Bom, agora nós vamos falar de máquinas a vapor. A máquina a vapor, ela vai contribuir para o desenvolvimento, ela contribuiu para o desenvolvimento aí da Revolução Industrial, que é um tipo de máquina térmica, ou seja, ela produz o calor, né? Esse modelo ele vai ser capaz de converter a energia térmica em trabalho. Então, o ciclo de funcionamento de uma máquina térmica ele vai ser explicado aqui abaixo. O fluxo de calor e o trabalho realizado pela máquina são representados pelas setas. Então vamos lá, acompanha aí no seu livro. Você tem a fonte quente, que é o calor recebido. E aí com essa fonte, você tem o trabalho realizado. É bem simples, tá? Trabalho realizado pela máquina. E depois você tem o calor cedido, que é a fonte fria. Bom, é bem simples mesmo. Essa transformação ocorrida nas térmicas pode ser melhor entendida quando observando o funcionamento de uma máquina a vapor. Então, de forma simplificada, vamos lá, grife isso no seu livro. A queima de um combustível como carvão gera calor que aquece a água de uma caldeira, é assim, certo? O vapor da água impulsiona então um pistão que movimenta alguma outra máquina, como a roda de uma locomotiva. Assim, a energia térmica é convertida em energia mecânica, permitindo o seu deslocamento. Dependendo do tipo de máquina,
o vapor de água vai ser liberado na atmosfera ou resfriado, condensando-se em água líquida e retornando ao sistema. Olha que interessante, então. Então, tem um mecanismo para isso acontecer. Você que se perguntava assim, nossa, como é que funciona, por exemplo, a Maria Fumaça, né? Ela funciona dessa forma, através de máquina a vapor. Então, observando aqui, ó, fonte quente, certo? Queima de combustível, vapor liberado, água aquecida. Esse vapor liberado ele percorre aqui. Depois você vai ter um pistão movido pela pressão do vapor para frente e pelo giro das rodas para trás. Então o vapor gira ele para frente e a roda para trás. Por isso que a roda consegue, se você observar bem um trem, né, daqueles de antigamente, você consegue observar essa dinâmica aqui. E aí você tem o condensador que esfria, que é a fonte fria, e a roda continua girando pelo movimento de pistão, através de quê? De duas coisas que eu falei aqui. Pressão do vapor, tá? E giro da roda faz mecanicamente essa indução para trás. Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula. Eu voltarei com os tipos de máquinas aí na próxima aula. Um abraço.